E quem está com a gente mais uma vez é ela, que é treinadora comportamental. Estou falando de Renata Rebelo. Bem-vinda! Tudo bem? Obrigada. Ela que é a nora da Silvia. Um beijo pra Silvia. Beijo, sogrinha. Senta aqui. Que brincadeiras da panela. Brincadeiras de bastidores. Eu falo que nós somos fitness depois do programa. Fitness? São gordinhas fitness. Tem xilitol agora. Fitness é ótimo. A gente fica trocando receitas. Essa lasanha já deve estar preparada. Não, já. maravilhoso. Que é isso? Você viu que delícia? Bem-vinda, viu, mais uma vez. A gente sempre brinca, eu sempre brinco com os convidados que eu sei que sempre levam a brincadeira de coisas de bastidores que acontecem por aqui. Mas você veio hoje. Olha que tema legal. Aliás, eu te faço uma pergunta. Você sabe usar as suas informações a seu favor? Essa é a pergunta que eu tenho para você hoje. Renata vai nos ensinar. Exato. Quando a gente diz isso, usar as suas emoções contra ou a favor, queria que você desse um exemplo para a gente conseguir, então, introduzir o assunto. Me cita um exemplo de uma pessoa que não sabe usar a emoção a seu favor. Cara, eu acho que a maioria, né? Eu tenho duas filhas, uma tem 13 anos e uma tem 6. Nos livros da mais velha, eu não via nada relacionado à emoção. E da mais nova, de 6 anos, eu vejo. Eu vi um livro, quase morri na livraria, assim, ó. Essa é a raiva. A raiva fica muito, muito, muito quente e aí vem uma explosão. E depois passa. Esse é o medo. O medo você começa a tremer. Mas uma coisa linda. E a gente, que é um pouquinho mais velho do que 6 anos, a gente não teve esse tipo de educação. Então, a gente tem os sentimentos, as emoções, as sensações, e a gente tá ali, acorda desorganizado, não sabe o que está acontecendo. Então, a maioria das pessoas chega lá no nosso local de treinamento totalmente bagunçada. Não sabe nem o que é uma coisa que é outra. Exato, pode sentir raiva, pode sentir medo, e tá tudo bem. Aqui a gente agora precisa começar a conversar e se conhecer. Né? Então, a maioria das pessoas explode, utiliza isso de maneira negativa porque não conhece. É não verdade. Conhece. Tem um filme também, aquele famoso lá das bolinhas, divertidamente. Assistam. O das bolinhas. Assistam. Ai, é muito legal. Eu assistiu umas 100 vezes. Vamos então para a primeira imagem que a gente vai falar um pouquinho. Temos uma sequência aqui para te ensinar então a usar a sua emoção a seu favor. Emoção e sentimento são coisas diferentes. Vou falar de uma maneira bem vulgar aqui, mas a emoção ela vem quase com uma resposta emocional, fisiológica, física. Tá. Batimento cardíaco acelerado, tremedeira, boca seca, isso. Isso pode acontecer, isso vai acontecer, porque nós somos seres humanos. Mas aí o que você atribui àquele momento, àquela experiência, ao meio, que determina o que você vai levar, o que você vai sentir. Tá. Então as pessoas chegam, eu tenho que estar ok, eu posso sentir raiva, eu posso abrir minha conta corrente e ficar com raiva dela, pelo que está acontecendo lá. Eu posso sentir medo do futuro, medo do que vai acontecer, mas aí a gente passa a ter uma distância entre uma coisa de base que vai acontecer, que é o que a gente fala no filminho, e aí o significado que a gente atribui a tudo isso. Ou seja, aquilo que a gente faz como ação após esse momento do sentimento. Isso. Então, por exemplo, veja se eu tô certa. A emoção, ela vem junto com o sentimento. Eu vou dar o exemplo, a gente teve recentemente o aniversário do Você Bonita de 8 anos. Ai, foi lindo. Que eu chorei horrores, eu chorei. Esse, então, era a minha emoção. Isso. Que estava sendo, assim, se manifestando com as lágrimas de emoção mesmo, de alegria. E o sentimento era a alegria. Isso, somado à história, todo o trabalho por trás e tudo mais. Tá, isso a gente tem um sentimento ligado a uma emoção. Agora, e o ato, como é que a gente faz aquilo estar ou não a nosso favor? É o que vem após o momento que a gente tem a emoção e o sentimento? Então, esse tipo de prática que eu gosto muito, eu trabalho com terapia breve, é quase que uma matemática, Carol. Tá. Então, primeiro, o que eu tô sentindo? O que é isso? É raiva? É medo? Eu não gostei de alguma coisa? Ali nos PowerPoints a gente vai apresentando. Vamos pro próximo, ó. Para vocês irem juntando as coisas, tá? Autoconhecimento é importante. Que é o que a gente fala. O que eu tô sentindo agora? Tá. Eu tô irritada, eu tô nervoso? Alguém fez alguma coisa que eu não gostei? Eu tô lá no tempo da frente? Tô com medo do futuro? Eu tô com mágoa do passado? Para começar
como que você vai organizar uma coisa que você não sabe o que você está sentindo? Pois é. O que é isso? Primeiro é autoconhecimento. Tá. O que exatamente você não gostou ou não está gostando? O que na sua vida não está bom? Ah, é isso. Então isso é raiva, isso é medo, estou insatisfeita com tal pessoa. Aí a gente começa a saber o que controlar. Porque imagina você no meio do desespero, do tiroteio, você não sabe de onde vem. Não tem Esse é o como. ponto de partida, então. O que é isso? O que eu sinto. O que eu sinto. Encontrar ali o que a gente sente. Próximo, olha lá. Organização. Você falou a palavra, uma das palavras mais importantes dos dias de hoje da nossa vida. Eu concordo 100%. Não dá para fazer nada hoje mais sem organização. O problema é a ansiedade que a organização também nos gera para a gente dar conta da própria organização que a gente criou. Você me entende? Entendo. Eu tô neste momento. Sexta-feira eu parto para as minhas férias. Vocês não imaginam a organização Carol, que eu tenho até sexta, mas a ansiedade que me causa ter tudo que eu tenho que fazer até lá. Respira, Você um passinho entende? de cada vez. Então eu tô colocando como exemplo e você em casa vai colocando o seu exemplo. Não é mais ou menos isso, mas a organização é importante. Muito, mas cá, também não dá para se culpar, né? Porque você é muito pra frentex, né? Tô totalmente esclarecida. Mas a gente vai pra escola, a gente aprende o A, o B, o C, não aprende a se organizar. Você aprende como sentar, o que deve fazer, o que não fazer. Por exemplo, você vai arrumar o seu armário, você não coloca meia junto com tênis, com camiseta. Então, a organização é bem isso que a gente já falou aqui. O que eu estou sentindo, o que aconteceu, vou sair de férias, eu estou ansiosa, poderia ou não sair, gosto ou não de sair, quero ou não quero sair. Tá. Tudo isso, assim, você tem que se ver como se fosse um armário mesmo. Coloca cada coisa no seu lugar. Aí você vai sentar e vai começar a ter um comportamento, porque as pessoas acham que não pode sentir emoção, não pode sentir raiva, ansiedade, já começam a atropelar as coisas e terem comportamentos inadequados, e é a escolha, é a falta de organização, ai, calma, o que eu tô sentindo? Entendi. E aí eu vou. As pessoas querem se privar muitas vezes do próprio sentimento. Porque não aprenderam. E se culpam, Isso. se sentiram. É. Então, e eu acho que essa questão que a gente está falando de emoção a seu favor e tal, entra em outro ponto muito importante, que é um ponto do Você Bonita muito discutido, que é a questão de descontar a ansiedade na alimentação. Ah, imagina, Carol, eu fitness, eu nunca fiz isso. Fitness é ótimo, gente, nunca tinha ouvido. Vocês são muito, olha, desconta, porque eu alimento... Mas, então, aí tem o lance da organização do quê? Então, tô sentindo isso. Nossa, tô ansiosa, ou tô com raiva, ou tô... Vou comer. Então, isso também já é uma organização de usar o sentimento a seu favor e não se sabotar. Isso. Eu posso colocar dessa forma? Pode, por exemplo, eu fico lá na esteira pensando na Carol. A Carol já acordou, a Carol já foi. E assim, eu não gosto de como nós estamos agora, mas nós vamos planejar um futuro melhor. Entendi. Então essa raiva, não gosto de estar aqui, eu não quero estar aqui, eu não estou bem onde eu estou. A raiva é uma maneira de você usar a seu favor. Só que ao invés de você pegar a tristeza e abraçar um pote de brigadeiro, você pode escolher não colocar um sapato na gaveta de camiseta e colocar o sapato na sapateira. Entendi. E comer uma lasanha maravilhosa dessa. Ou ir pra esteira, como você exato, falou. Enfim, usando a gente começa a ter um comportamento adequado. Entendi. Sem culpa, sem o chicote, né? Eu falo muito, todo mundo pega esse chicote que você tem aí e joga fora. Fica, eu fiz errado, é que eu não devia ter falado aquilo naquela hora. Você não aprendeu a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, como que você vai aprender um comportamento novo? É muito difícil realizar algo qual nós não sabemos fazer, nós não aprendemos, não é? É injusto, é a mesma Carol. coisa outra língua, né? Falar outra língua e tal, você se culpa ou não, mas você não aprendeu. Não dá pra gente fazer coisa que a gente não sabe fazer, então né? Vamos aprender. Temos que aprender antes, né? Exato. Ou aprender fazendo, tudo bem, mas não se culpe se você não fizer da melhor forma, que você ainda tá aprendendo, é verdade. né? Tem mais um aí, olha lá. E, gente, tem sentimento de humildade, tem gratidão, tem muita coisa. Aprenda, então, a ressignificar. O que você quer dizer com isso? Que tudo tem um lado positivo. É verdade. Tudo é, mas absolutamente isso é tudo. Se a pessoa não ressignifica, ela fica com uma mochila pesada, com aquela mágoa, com aquele passado. Então, por exemplo, eu tenho lá uma cliente que o pai não foi presente. E ela se sentia triste,
e atribuía uma série de significados negativos de, eu não mereço nada, nenhum homem me quer, nenhuma mulher gosta de mim. E quando ela ressignifica, espera, eu aprendi, eu cresci sem meu pai, então eu sou forte, eu sou estruturada, não preciso de uma figura masculina tão presente na minha vida para eu conseguir. Então, o ressignificar tudo tem um lado positivo. É tudo. O copo sempre meio cheio. Sempre meio cheio. Nunca meio vazio. Nada é só ruim. E olha, é verdade. Quando a gente começa a fazer esse exercício, que é um exercício, né? Isso. De olhar para a situação e falar, deixa eu tentar aqui ver o lado positivo dessa história. Sempre vamos encontrar. E aí, quando a pessoa ressignifica, ela começa a usar isso a favor dela. Então, foi demitida. O que aconteceu? Quais são as novas possibilidades, né? Eu estava muito infeliz no trabalho, fui demitido, e agora? Uma nova possibilidade de você trabalhar com o que realmente você gosta. Tudo pode ser ressignificado. Então, eu me organizo, arrumo meu armário, entendo o que está acontecendo, entendo que pode sim sentir medo, raiva. Você vê alguma coisa na internet e não ficou bem, isso não significa que o seu dia inteiro vai ficar ruim, que você vai ficar... Foi só uma emoção, acabou. E aí ressignificou, aí você aprende a usar tudo a seu favor. Gostei disso. Aí vira inteligência, você vira uma pessoa emocionalmente inteligente. Então pensa nisso, quando você vê alguém nessa situação, ressignifica. Você fala pra ela, ressignifica. Fica com essa palavrinha na cabeça. Fica bonitinha, né? Ressignifica. Próximo na tela, olha lá. Pratique o diálogo interno. Ai, que horror! Não quis dizer nada. Ela nunca tinha falado comigo. Ela foi dialogar. Ai, que susto, gente. Ela foi dialogar. Não quis dizer nada com você. Eu não falo. Como que é o nome da menininha aqui? A Siri. Nunca tinha falado com essa pessoa. A minha é o Iaí. Gente, levei um susto. A emoção agora. Iaí, levei um susto agora. Agora se organiza, tá tudo bem. Não. Sabe, susto durante o programa? A cara dos meninos me olhando, o Enéas só me olhando assim, Siri. Podia ser pior, Carol, podia ser um tombo. Susto, gente, não é verdade. Não, você não sabe, outro dia quase cair. Eu vi com o pezinho no chão. Você tava assistindo? Lógico, todo. Tá vendo, gente? Pô, pega mesmo, quase levei um tombo de verdade. Podia ser pior, Carol, podia ser um tombo. Aí, ó, foi só a Siri. Mas eu sou de verdade, então eu falo mesmo, nossa, gente, que susto que tá acontecendo. Mas tá no contexto, né? Vamos só colocar de novo agora, que agora, retomando, peraí, Glaucia, coloca de novo qual era. Aprenda a se posicionar. Não, antes, a gente falou do diálogo interno. Não, anterior, Esse é o final, pratique isso. o diálogo interno. Eu tenho duas coisas para te falar dessas duas coisas. Tá. Que eu tinha visto previamente. O diálogo interno, eu acho que ele tem dois lados. E aí cai sempre nesse debate que a gente está fazendo aqui. Um deles é a questão... De ser positivo o diálogo, e de outro, da gente sempre se culpar quando a gente começa a investigar demais. Isso. Então, qual é a sua dica para as pessoas terem um ponto também, limite, para não se exigirem tanto, ou pelo menos não terem aí uma busca para algo que ainda é inatingível, sabe? Isso, E aí vem a culpa, né? Porque tem aquele chicote, né? Fica assim, remoendo, é diferente do diálogo interno. Então, eu sempre falo assim, você tem um eu adulto, e claro que não é uma sessão de terapia, e o meu convite fica aqui para as pessoas procurarem um terapeuta para chamar de seu. Mas a gente tem a criança, as necessidades não atendidas da criança, mas a gente tem um eu superior aqui, um adulto que sabe falar, não, peraí, todo mundo tem a voz, fala, para de falar besteira, vamos ali se organizar, vamos ressignificar. É que quando as coisas acontecem, a gente tem o hábito de colocar embaixo do tapete. Não vamos falar, ninguém fala mais nada, ou vai para a autocrítica e vem o crítico de maneira pessimista e vê só as coisas ruins. Então, o diálogo interno é assim, ó. O que eu tô sentindo? O que não foi bom? O que a gente vai fazer melhor? Como é que se organiza? Então, de maneira positiva. Positiva, Crítica é boa numa dose, uma pitadinha de sal. Porque eu acho também, eu fico pensando em quem está assistindo do outro lado e que está nessa bola de neve, muitas vezes, não consegue sair, escapar, porque só consegue ver a culpa. Correndo o tempo todo. Mas eu não fiz, mas fiz aquilo, mas eu fiz mal feito. Você entende? Então, eu acho que isso daí também atrapalha. Muitas vezes a gente tem que ter esse discernimento do que você falou, da parte positiva desse diálogo. O que você fez de errado? Tem que olhar, né? Tem que olhar. Não, concordo. É só assim que a gente se avalia também, né? Aí a gente tem mais um item, acho que esse é o último item, né? Pra gente fechar, que é aprenda a se posicionar. Você coloca esse aprenda a se posicionar em relação a outras pessoas que estão convivendo com você, ou em relação
a você mesma? Eu acho que o primeiro passo é você, depois os outros, né? Tá. Mas quando fala se posicionar, por exemplo, é claro que na sua profissão você tem que estar impecável o tempo inteiro. Mas nos bastidores, equipe, eu não estou muito bem hoje. Não estou muito simpática. As pessoas vão entender. Ao invés da gente chegar atropelando com um caminhão, hoje eu estou um pouco triste. E eu preciso disso. Mas vamos conversar agora, porque a DR tem que ser agora. Não, não tem que ser agora. Entendi. Eu ainda não estou bem. Tá. E aí, à medida que esse adulto pega o controle, fica na cabine, ali na mesa de comando que a gente falou do filminho, assistam, porque é muito legal. Aí você começa a conversar com os outros. Entendi bem quando você diz isso. Você sabe que até para fechar a nossa história, todo mundo tem as suas histórias e lembra de momentos, né? E equipe é fundamental para isso quando a gente está falando de ambiente de trabalho. Minha equipe é fantástica. Um determinado ano, João, meu filho, teve H1N1. Ai, meu Deus. E eu vim trabalhar todos os dias, porque este é o meu ofício, faço com muito amor, embora o meu coraçãozinho, parte dele, estava em casa com quem Mulher eu deixei o modo ativar. Não, eu tenho que estar aqui. Aqui eu sempre tenho que estar. Isso para mim é 100%. Bem, Carol, e eu estive durante todos os dias que ele não estava bem. Né? Então eu chegava aqui, gente, hoje o João ainda não tá bem. Aí, nossa, as pessoas abraçam, então elas respeitam, então falem, porque é pior você não tá bem e as pessoas não entendem. É claro que o público não podia nunca saber. Mas e nunca vai saber. Chegaria com a metralhadora, porque esse é o meu trabalho. Organizada, né? Mas se você não conta para a equipe e a equipe sabe que aquele dia não é um 100% dia, é essencial. Alguma coisa pode sair do eixo. Então use esse exemplo, gente, que funciona e equipe bacana tá sempre com você. Os meninos, nossa, ó, um abraço. Graças a Deus já faz alguns anos e a gente tem sempre o copo meio cheio. Eu aprendi a amadurecer e estar aqui, mesmo quando meu filho não está bem em casa. Não é? Tá vendo? Sempre tem o copo meio cheio, gente. Eu vou agradecer o trabalho da Renata Rebelo, que é treinadora comportamental. Então, é uma profissional que realmente te treina para ter este amadurecimento, né? Para chegar ali e estar bem e lidar com as situações da vida. Parabéns, viu? Obrigada. Quem quiser saber mais, o Insta dela tá lá, @re_rebelo. @re_rebelo. Tem um telefone também, que é o WhatsApp para quem quiser mandar mensagem e marcar, é o 993854164. 993854164. Você já entra em contato com ela. Obrigada, viu? Obrigada, sempre um prazer. Beijo pra sua sogra mais uma vez. Nós vamos...